Oi pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar das grandezas vetoriais. Nós temos na física dois conjuntos de grandezas, as escalares, que se caracterizam com valor numérico acompanhado de uma unidade, e as grandezas vetoriais, que se caracterizam com seu valor numérico, a sua unidade e ainda com uma direção e sentido. Essa direção e sentido nós chamamos de orientação da grandeza. Vamos definir então o vetor. O vetor é um segmento de reta, representando aí então esse segmento uma direção, e que nós vamos orientar. Essa orientação aí sobre a direção nós chamamos de sentido. Então percebam que nós temos aí uma reta horizontal, orientada da esquerda para a direita. Esse vetor nós vamos chamar de V, e para que uma grandeza fique sendo caracterizada como grandeza vetorial, nós vamos representá-la com o seu nome, no caso chamei de V, com uma setinha em cima. Essa seta representa então que a grandeza requer direção e sentido. Esse vetor também pode ser representado pelo segmento AB, orientado de A para B. Então posso chamá-lo de AB, uma seta em cima dizendo que ele está orientado de A para B. Ou ainda pode ser chamado de vetor B menos A, onde B representa a extremidade do vetor, essa ponta da seta, e A é a origem desse vetor. Para representar o módulo nós temos duas formas. Ou eu utilizo as barras de módulo, ou eu simplesmente elimino essa seta que vai em cima da grandeza. Então o vetor V dentro da barra deve ser mantida a seta em cima, ou se não quisermos colocar as barras de módulo, nós temos que eliminar a seta de cima. Percebam que esse nosso vetor tem 4 unidades, então o módulo ou a intensidade desse vetor é de 4 unidades. Bom, nós podemos fazer com esses vetores todas as operações que a gente faz com as grandezas escalares. Nós vamos ver algumas formas de somar vetores, nós vamos ver algumas formas de você subtrair vetores, nós vamos ver o que acontece quando você multiplica um vetor por uma grandeza escalar, tudo isso na sequência. Vamos começar com a soma de 2 vetores. Regra do paralelogramo, então nós vamos somar os vetores A e B. O vetor A está inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal, o vetor B é um vetor horizontal. E para então procedermos à regra do paralelogramo, nós vamos ligar o vetor A ao vetor B pelas origens. Então a origem de A ligada à origem de B. Vamos traçar uma paralela ao vetor A, cortando a extremidade do vetor B. E vamos traçar uma paralela ao vetor B, cortando a extremidade do vetor A. O cruzamento dessas duas paralelas nos dá a extremidade do vetor resultante, que tem a sua origem lá nas origens dos dois vetores, dos vetores A e B. Para calcular a intensidade ou o módulo desse vetor resultante, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Então olha lá, resultante elevado ao quadrado em módulo, igual módulo do vetor A elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado, mais o dobro do módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo que está sendo formado entre os dois vetores A e B. Se extrairmos a raiz quadrada dos dois lados, nós podemos então dizer que o módulo do vetor resultante é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor A elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno de θ. Bom, perceberam que lá na lei dos cossenos nós temos o cosseno de um ângulo θ, que é o ângulo formado entre os vetores. Nós temos então aí alguns casos particulares, uma vez que esse ângulo θ varia de 0 a 360 graus. Vamos observar então esses casos. Bom, nos casos particulares nós temos um primeiro em que o ângulo entre os vetores é 0, consequentemente eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso então, o módulo do vetor resultante é máximo e é dado pela soma dos módulos dos vetores A e B. O segundo caso é quando o ângulo é 180 graus, e nesse caso então, os vetores vão ter a mesma direção, mas sentidos opostos. E nossa resultante nesse caso então vai ser mínima, e é dada pela diferença entre os módulos dos vetores A e B. Quando o ângulo θ for 90 graus, nós temos aí então os vetores perpendiculares, e nesse caso nós vamos cair aí num teorema conhecido nosso, que é o teorema de Pitágoras, onde então o vetor resultante é a hipotenusa e os vetores A e B são os catetos desse triângulo. Nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então percebam que o módulo da resultante elevado ao quadrado vai ser igual ao módulo de A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado. Bom, percebemos então que esses casos se aplicam à soma de 2 vetores. Quando nós formos somar mais 2 vetores, bom,
Para isso nós temos uma segunda regra, que é a regra do polígono. Então vamos observar como é que fica essa regra do polígono.